Graça e paz, irmão, seja bem-vindo. Você está no Café com Palavra. Você está falando aqui com o pastor Igor Massal, do meu lado, o pastor Fábio Zait. E nós estamos aqui falando nessa temporada sobre humanismo, a ferida teológica da igreja. E nós, nesse vídeo, nós vamos estar falando ainda sobre a onda humanista da hipergraça. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui, pastor, sobre algumas características dessa onda humanista, que é a hipergraça, que tem sido aí usada em muitos púlpitos. E aqui eu já quero começar a desmistificar desmistificar não, mas talvez aí apontar algumas coisas aqui. Talvez na nossa época, né, no nosso tempo aqui agora, um dos principais fundamentadores aí dessa teologia da hipergraça chama-se Joseph Prince. Ele é um pastor de uma igreja, eu esqueci o país agora, mas é na Ásia, né? Se alguém puder pesquisar para mim aí, Joseph Prince, se eu não me engano é nas Filipinas, tenho quase certeza. E ele é hoje o principal aí, vamos dizer assim, replicador, multiplicador dessa visão. Tem muitos seguidores, não é? No Brasil, aqueles que adotaram e de uma forma bem explícita, né, bem aberta, esse engano, essa teologia, nós temos dois, né? Temos dois que são Singapura, isso, lá na Singapura. Temos dois, né, que são bem diferentes, na verdade, um do outro, né? Porque de um lado nós temos Caio Fábio, que já assim é um tanto mais estudado, mais conhecedor, mas se debandou para essa ideia, para esse engano teológico aí, que é esse humanismo revestido de teologia. E do outro lado, mais emergente, dentro dessa linguagem mais jovial, dessa safra de novos pastores, aí a gente tem o Vitor Azevedo, que é hoje aí a voz aí que mais está nas redes sociais, que é um multiplicador dessa heresia sem tamanho. E sempre, o Caio Fábio, talvez ele está mais, sei lá, mais na dele, né? A gente quase não vê muita coisa, mas vira e mexe, tem uma pérola do Vitor Azevedo aí nas redes sociais, se complicando muito, né? E já gozando aí, não falo isso com alegria, mas já gozando de um descrédito generalizado da igreja em todo o Brasil. Mas muita gente ainda escuta, né? Não sei como, mas enfim. Tem muita gente que escuta Caio Fábio ainda. Caio Fábio também tem, né? Tem. Caio Fábio tem um pouco mais de fundamento, né? Ele tem um pouco mais de conhecimento dentro dessa linha teológica aí, que é a hipergraça. Mas vamos lá. Bom, características dessa nova onda aí humanista. Primeiro, os pregadores nunca falam contra o pecado, né? Nunca falam. Então, se você estiver em uma igreja como essa, você irá notar que a palavra pecado normalmente só é mencionada no contexto do perdão dos pecados em Cristo. Por vezes, recrimina-se as pessoas que ousam insistir nesse assunto, classificando-as de legalista. É a palavra preferida da galera da hipergraça quando pega alguém que é defensor de uma mudança, de uma transformação, de confronto com o pecado. Confrontou pecado é legalista. Legalista, só quer saber de lei, só quer saber de... Entende? Então, assim, essa é a prática, vamos dizer assim, mais clara deles aí, né, pastor? Já viu isso aí muito acontecer? Demais. Né? É o que é a tônica das pregações, das mensagens, é sempre contornar essa questão do pecado, bem, e tentar trazer
uma questão da valorização do homem, né? É trazer a questão da a mulher pega em adultério, né? Sim. Não, Jesus te perdoou, pronto, Acabou. Mas Você parou aí, né? eles esquecem da parte do vai e não peques mais, né? Então, sempre há uma justificação do homem. Não, você fez isso, mas eu te compreendo. É compreensível. Deus compreende você, né? Ele sabe que você é fraco mesmo. Ele entende isso, né? Então, esse discurso cativa você assim de uma forma, cara, não é que é mesmo? Deus me entende, né? Eu sou o coitadinho. Ele vai me livrar da punição, porque Ele é bondoso, Ele é amoroso. Então não tem por que eu temer. Posso continuar a minha vida, vou viver até de uma maneira mais livre, confortável agora com Deus, né? Porque Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai bondoso, Ele não vai me punir. Então esse tipo de discurso, infelizmente, vai levar muita gente para o inferno. Você falando, eu lembrei de uma das pérolas aí do Vitor, ele dizendo assim, que houve no momento em que uma conversa entre Jesus e o Pai falando, né? E aí ele olhando lá para Adão no Éden, e aí Jesus falando, olha, eu entendo, intercedendo diante do Pai, né? Eu entendo, eu compreendo. Se eu tivesse lá, eu teria comido. É uma mente, no mínimo, bem criativa, né? Para dizer o mínimo. Segunda característica que passou, agora você começa e depois eu completo. O pastor nunca toma uma posição firme sobre a santidade. O que você diz disso aí, pastor? Tem a ver também com a de cima, né? Mas é na tentativa de atrair pessoas aí. Exatamente. Está defendendo o seu, né? Ele também está envolto. Às vezes tem muita gente que entra nesse ramo com o coração até sincero. Sim. Né? Acredito nisso também. Mas ele acaba persuadido até pela própria fraqueza dele em não conseguir vencer um pecado em alguma área. Aí vem uma ideia dessa implantada na mente, o cara fala, cara, é isso, agora eu achei, eu vou viver bem com Deus, e é isso que eu vou passar para o público também. Sim. Né? Então, mas a questão de não combater o pecado, não dizer a verdade, né? Claro que a verdade tem que ser dita em amor, né? Você não vai levar aquela palavra, você vai para o inferno, né? Se você continuar dessa forma. Eu acho que eles trataram muito a questão das igrejas mais antigas, que tinha a rigidez da questão da exclusão dos membros, né? E eu acho que a questão não era também a disciplina que era dada, mas a questão era a falta de discipulado que não tinha, de acompanhamento. As pessoas excluíam e relegavam aquela pessoa à condenação e se vira aí agora, né? Exatamente. E muitas pessoas não voltavam porque elas não sentiam mais que tivesse receptividade para elas continuarem dentro da igreja, né? Sim. Mas a questão não é não tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina com amor, com carinho, tem que saber falar. Para restaurar, né? Para restaurar, tem que buscar, acompanhar, né? É todo um processo de discipulado aí mesmo, que faltou, né? E eu acho que muitos pastores, né, líderes, pegaram esse exemplo, né, em algum sentido na própria pele, e eles ficaram com aquela ferida ali. Né, e tentaram trazer algo novo para o público de hoje, né? Mas nisso aí distorceram a palavra, né? Tentando amenizar para a pessoa não sair da igreja.
A questão não é estar dentro da igreja e viver em pecado. Deus não quer uma pessoa assim, né? O templo é o interior, né? Não é o aglomeramento de pessoas num lugar que vai dizer que aquilo lá é uma igreja e é um ajuntamento de pessoas que estão caminhando para o céu. A questão é Deus habitando no templo, no interior. E ele diz que ele não nos compartilha como, né, casa de prostituição, né? Ele é santo e ele exige que o lugar onde ele habita seja um lugar santo também, né? Exatamente, né? Na tentativa aí de atrair mais pessoas, né? Tudo é feito para tornar os cultos mais agradáveis, né? Em especial o sermão. Essa é o ponto-chave aí para isso. Os ministros não tomam posições públicas, nem ensinam os membros sobre questões que estão na ordem do dia, como, por exemplo, o aborto, uma posição firme sobre isso, sobre homossexualidade, entende? Sobre legalização de drogas, ou qualquer coisa que possa confrontar o público que está ali presente. Então, assim, o confronto ele é 100% evitado, né? Ignora-se qualquer tentativa de estabelecer ou cobrar os membros nos parâmetros de uma vida de santidade. Então, assim, realmente é um negócio do paz e amor. Não confronta ninguém, deixa todo mundo ali, né? Sempre voltado a fazer todo mundo se sentir bem e esperando que, de alguma maneira, essas pessoas encontrem o céu, encontrem o caminho estreito, a porta estreita. Como? Eu não faço ideia, né, que isso vai conseguir. Mas, enfim. Bom, próxima característica aqui. O Antigo Testamento é quase totalmente ignorado, né? Como já dissemos aqui em outro vídeo, né? Nessas igrejas, o Antigo Testamento é tratado como um registro que não tem valor real, não é? Não tem valor real com o nosso estilo de vida moderno. Convenientemente não se menciona os 10 mandamentos, nem porções bíblicas onde Deus é mostrado como juiz. Então, na teologia da hipergraça, a ideia do Deus juiz, do Deus que pune, do Deus que mata, é absurdo, é algo inconcebível. Como Deus pode mandar matar alguém e tal, porque a ideia de punição ela é completamente inaceitável, né? Aqui nesse contexto da igreja, da teologia dessa hipergraça. Então, assim, é ridículo, né? Assim, a ideia de justiça de Deus e de punição, de colheita, não tem jeito. Se fizer, tem a reposição. O próprio texto de Apocalipse, lá no capítulo 22, uma das promessas que a gente mais aguarda, que é o Senhor, quando diz, olha, eis que cedo venho, e comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. O que você acha que isso significa, querido? Né? O que você acha que isso significa? Então, é algo realmente perigoso, extremamente perigoso. Agora, para você comentar, pastor Zait, ele diz aqui, os líderes são autorizados a ensinar e pregar, mesmo vivendo abertamente em pecado, muitos deles. Como é que é isso, pastor? Pode isso já? Nunca pode, né? Infelizmente acontece. Eu acho que chegou num tempo de cauterização da mente, né? Em que a pessoa ela já não sente mais a dor do seu pecado. Então ela começa a fazer e para não ser julgada, não julga os outros, não traz o ensino, né, sobre o pecado, sobre a prática errada, por também não querer que ninguém lhe aponte que ele está errado dentro da palavra de Deus, né? Então é realmente uma representação daquelas cartas das 7 cartas, né, dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse, né? Ali havia o espírito de Jezabel, havia o espírito de Balaão, né, que era Balaão representado tanto pela questão financeira, né, de vender aquilo que é de Deus,
e também por colocar o povo para se prostituir, né? Para cometer pecado, né? E fazer o povo de Deus cair, né? Então, esses são agentes espirituais que estão rondando a igreja e as pessoas não estão percebendo, né? Que são forças demoníacas, né? Atuando dentro do corpo de Cristo para realmente fazer crentes, igrejas, irem pelo caminho errado, né? E aprovarem as obras do maligno. São obras da carne, são obras que perecem, e o que vai revelar isso é o fogo. Infelizmente vai ser o fogo do juízo, porque era para ser revelado agora, pelo fogo do Espírito Santo, convencendo cada um de nós de pecados, do erro, né? Fazendo cada um confessar os seus pecados, julgar a si mesmo, para não ser julgado diante do grande trono de Deus. Perfeito. É isso aí. Uma outra característica: os pastores pregam apenas mensagens motivacionais positivas, né? Nos púlpitos dessas igrejas ecoam apenas mensagens positivas sobre saúde, sobre riqueza, sobre prosperidade, o amor de Deus, o perdão de Deus e como se obter sucesso na vida. Não há preocupação nem interesse de se anunciar todo o conselho de Deus, nem estimular trabalhos evangelísticos, quem dirá missionários que exijam arrependimento, mudança de vida. Não se menciona a existência do diabo e de seus anjos, parece que não vai lá, não atinge ela não. Deus ama a todos, cuida para que nenhum mal chegue perto deles, e é isso aí. Então, uma das características que pesa, não é que toda a mensagem ela vai girar em torno da questão da transformação de conduta e caráter, querido. Tem que se falar de tudo. Existem bênçãos da parte de Deus? Claro que sim. Existem, enfim, lugares onde Deus ele quer nos colocar, onde Ele quer nos fazer viver experiência, claro. Só que todas essas coisas, mais uma vez, são fruto da nossa obediência, do nosso alinhamento, da nossa dedicação em viver os parâmetros e os princípios de Deus e a vontade de Deus. Por isso que Jesus é muito enfático em dizer, olha, busca o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. Então, se a gente muda a ordem das coisas, se a gente inverte a ordem das coisas, não vai dar bom, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, desses púlpitos, a maioria das mensagens são o tempo inteiro sobre isso. Então, mais uma vez, voltando àquilo que a gente já tinha falado anteriormente, é a indústria do sinta-se bem. Né? A indústria do sinta-se bem. Como fazer as pessoas se sentirem bem. As pessoas têm que entrar na reunião e se sentir bem ao sair de lá. E a maioria das vezes o evangelho não vai causar esse efeito não, irmão. Toda vez que Paulo entrava numa sinagoga para pregar a palavra, ele era expulso de lá. O evangelho de Jesus são boas novas de salvação, de desconexão da terra e conexão com o céu. E isso, querido, em algum momento vai causar atrito, vai causar... como é que é o nome daquele negócio? De interesse? Quando os interesses eles estão... Desvio de interesse, não. Como é que é a palavra? Conflito. Né? Em algum momento vai ter um conflito, porque você vai querer a terra e o evangelho vai te apontar ao céu. Então vai ter um conflito aí. Entende? Então é impossível que todas as mensagens, que em algum momento a mensagem do evangelho não vá causar algum tipo de descontentamento em você, de uma situação de desconforto em você. É impossível, tá, que a pregação do evangelho não cause em algum momento isso. Não ela vai causar o tempo inteiro. Tem esperança, tem estímulo, tem motivação, mas tem aquela pegada que vai bater lá no ponto que você não queria, que você não gostaria que pegasse, mas vai ter que colocar o dedo lá. É ou não é, pastor? Realmente. E uma das questões que essa teologia, né, da hipergraça ela traz aí cria crentes
que eles se voltam tanto para a sua satisfação pessoal que ele deixa de ser igreja. Ele não se conecta como comunidade, né? Ele absorve, cria uma redoma em que ele está ali para ser abençoado em todos os sentidos, mas ele não vai se conectar no corpo ali para servir, para se dar, para se doar, para sofrer dano, né? Para ter alguma coisa da sua vida partilhada, porque ele não quer partilhar, não quer ser transparente, né? Ele está muito envolto com tipo uma ostra fechando em si mesmo. Então isso é perigosíssimo, que você não está sendo igreja se você vive esse tipo de evangelho. Você está sendo apenas um membro isolado ali, levado por esse tipo de pregação circunstancial, né? Porque quando a coisa apertar mesmo, como nesses tempos nós já estamos sentindo um pouco, né? Aí fica difícil. E aí nós vemos muitas pessoas que acabam apostatando da fé. Se torna um consumidor, né, de uma indústria do bem-estar espiritual. Nada mais do que isso. Não é corpo, não é servo, não é voluntário, é apenas um consumidor, né? Vou lá para receber as minhas 2 horas de empoderamento para voltar para a minha vida e continuar sendo um sucesso, né? Quanto os planos de Deus e o reino de Deus, isso aí deixa para outro. Então, para concluir, hipergraça é um movimento de expressões e ideias supostamente teológicas e com embustes de fundamentação bíblica. Ela existe como um racionalismo liberal, né, com roupas cristãs, convenientes ao homem da pós-modernidade. Então é o evangelho customizado a uma realidade de pessoas que não aprenderam a ser servos, não aprenderam a morrer para si mesmo, não aprenderam sobre o reino de Deus e estão vivendo como filhos mimados, não é? Em busca do que mais os satisfaça, em busca do doce, né? Ali naquele momento de culto. Então cuidado, querido, cuidado com o humanismo no formato da prosperidade, cuidado com o humanismo no formato dessa teologia da autoajuda, do coach, e cuidado com o humanismo revestido dessa hipergraça. Mantenha-se lúcido, mantenha-se bíblico, mantenha-se focado no que as escrituras dizem, sabe? Na literalidade delas. Guarde a sua fé, porque os dias são maus e Jesus está às portas. Amém? Então, com isso, a gente termina a nossa série, termina essa nossa temporada sobre o humanismo, a ferida teológica da igreja, e continue conosco, né? Continue acompanhando aí as nossas próximas temporadas. Eu tenho certeza que Deus irá ainda falar muito ao seu coração. Amém? Fique com Deus, que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Pastor Zayt se despedindo do pessoal. Fique com Deus, Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém.